Sub. Sustainable. Unique. Brilliant. Sub. A missão da Oya Plast é garantir que 79% dos resíduos plásticos que ainda são depositados em aterros e perdidos no meio ambiente se possam transformar em matéria-prima para a criação de produtos úteis, distintos e duradouros, 100% reciclados e 100% recicláveis. Vamos conversar com Isabel Bourbon, a cofundadora da Oya Plast, e vamos conhecer melhor esta empresa. Sejam muito bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Sub Podcast. Isabel, muito bem-vinda ao Sub Podcast. Começo por lhe perguntar, como é que surgiu esta ideia de transformar plástico em objetos úteis, distintos e duradouros? Olá Raquel, obrigada pelo convite e pela disponibilidade para vir até aqui a Arco de Baúlho para nos Estamos conhecer. em Cabeceiras de Basto, Exato. não é? Perto de Cabeceiras de Basto, Arco de Baúlho. Arco de Baúlho, exatamente. Sim. A ideia da Oya Plast surgiu muito, acho que foi por necessidade, porque nós começamos este projeto em Cabo Verde, na Ilha de São Vicente, onde eu vivia e de onde o outro fundador, Patrick, é natural. E nós em Cabo Verde sentimos e vemos os impactos da poluição por plásticos em simples passeios por praias menos... muito chocante, Sim, não é? em praias menos frequentadas nós conseguimos perceber bem esses impactos. Isto porque Cabo Verde está localizado no giro do Atlântico Norte e recebe imensos plásticos que são levados pelas correntes. Plásticos que são mal descartados por embarcações e também mal descartados nos seus países de origem, inclusive Portugal, não é? Nós encontramos lá muitos plásticos que chegam de Portugal. Identificaram os plásticos Sim. vindos de Portugal. Sim, Impressionante. é possível. Pois olha, é uma dica para as pessoas, quando estiverem nas praias e quando estiverem a fazer passeios de barco ou a trabalhar, etc., que tenham atenção, porque realmente deitar lixo, e neste caso plástico, para o mar, Ele vai parar a algum lado, vai não é? parar a algum lado e prejudica. Sim, Prejudica-nos prejudica a biodiversidade, não é? E no caso de Cabo Verde, que é um país onde as tartarugas vão pôr os ovos, pois é. sim, e muitas vezes essas tartarugas não conseguem chegar à terra, porque ficam presas, e depois as tartarugas pequeninas, quando tentam chegar ao mar, é a mesma coisa, não é? Ficam presas no plástico e acabam por morrer. Então a ideia surge daí. Surge em Cabo Verde, sim. E foi lá que nós começamos todo o projeto. Pronto, porque o Patrick, como cresceu em Cabo Verde, já é uma pessoa muito mais sensível a esta causa e ele sempre se juntou a iniciativas de limpezas de praias. Já eu acabei por me juntar quando lá cheguei, não é? Porque até lá, isto da poluição por plásticos, eu sabia que existia, não é? Mas era uma realidade muito distante. Claro. E lá é que eu tive... É diferente saber do que experienciar, Sim, não é? sim, De do que repente ver. a pessoa está a experienciar e está a Exatamente. ver, não é? Sim, foi lá que eu tive noção do impacto, não é, dos nossos atos. E pronto, e comecei também com ele e com associações a juntar-me a estas campanhas de limpeza. E foi nestas campanhas que nós começamos a pensar se seria possível fazermos alguma coisa com os plásticos que encontrávamos. Isto porque em Cabo Verde não há gestão seletiva de resíduos. Então todos os plásticos e todo o lixo, na verdade, que nós apanhávamos, É tudo misturado. era encaminhado para a lixeira, onde era queimado. Isso também não é uma solução, não é? Pois é. Então nós começamos a perceber que era possível pegarmos nesses plásticos, ainda que em pequena escala e não em todos os plásticos, e era possível transformá-los em novos produtos. E pronto, foi assim que depois esta bela ideia. que depois de muitos meses de experiências, de pesquisa e desenvolvimento, nós lançamos a Oya em novembro de 2019. 2019. Pronto, entretanto, viemos para cá em março de 2021 e continuamos por aqui a desenvolver este projeto. E qual é que é o principal objetivo ou missão da empresa no mercado da reciclagem e sustentabilidade? Qual é o principal objetivo? Então, o que nós queremos mesmo é
que as pessoas mudem a percepção que têm sobre os resíduos, nomeadamente os resíduos plásticos. Acima de tudo, nós queremos afastar estes resíduos dos aterros e do meio ambiente, não é? E depois nós queremos também promover a economia circular, não é? Aproveitando estes recursos, não é? Estes materiais que já existem e que existem em abundância, não é? O plástico está em todo lado, para criar produtos que sejam úteis, que sejam pretendidos e que, acima de tudo, sejam feitos para durar. E que façam sentido, não é? E que façam sentido na vida das pessoas, sim. Que tipos de produtos é que criam com esta matéria-prima 100% reciclável? Então, nós atuamos em 2 ramos. Um deles é o nosso catálogo de produtos, onde nós desenvolvemos soluções, acessórios decorativos e acessórios utilitários, também algum mobiliário para a decoração de interiores. E depois nós temos o nosso trabalho com empresas e clientes profissionais, em que temos também várias soluções. Temos a solução que passa só pela produção, não é? Em que o cliente vem ter connosco já com a ideia definida, o desenho feito, e nós só tratamos de perceber como é que vamos desenvolver e depois tratamos da produção. E depois temos também a solução, o desenvolvimento de toda a solução, não é? Que vai desde o desenho até à produção das peças. Portanto, suponhamos que chega aqui uma empresa e que quer uma solução para uma determinada área. Vocês conseguem organizar um projeto e apresentar um projeto Sim. específico com tudo aquilo que é necessário. Sim. Ou seja, a parte do design, da concepção e depois da produção. Sim. Da produção. Por exemplo, nós agora no final do ano tivemos um cliente que veio ter connosco que precisava de umas mesas e uns bancos. Então, dentro daquilo que nós conseguimos fazer, não é, nós apresentamos uma solução para os bancos e para as mesas. Pronto, desenvolvemos todo o desenho e depois fizemos toda a produção das peças. Tenho uma pergunta que agora me veio de repente à cabeça, que é, por exemplo, imaginemos que um estabelecimento comercial tem uma série de cadeiras de plástico e chega ao pé de vocês e faz-vos o desafio de transformar todas aquelas cadeiras de plástico em novas cadeiras de plástico. Vocês fariam isso? Sim, sim. Desde que essas cadeiras de plástico sejam um plástico que nós possamos reciclar, que à partida é um plástico que usamos. Sim, plástico usado. Quando eu digo cadeiras, são aquelas cadeiras já muito antigas de plástico que às vezes há nas esplanadas. Sim, mas depois pode depender do tipo de plástico, mas nesse caso, normalmente é um polipropileno que nós conseguimos reciclar. Depois nós temos aqui, não reciclamos tudo. Vamos falar sobre isso também, sim. Porque é preciso que se processa. Mas nesse caso, sim. Conseguimos fazer, e é das coisas até que nós mais gostamos de fazer, não é? Depois é desenvolver todo o desenho e pensar na produção das peças. E pensar na produção, porque era giro uma ideia destas. Por exemplo, eu dei o exemplo de uma esplanada de um café que pode ser uma esplanada gigantesca, com imensas cadeiras, daquelas cadeiras já muito usadas, de plástico, já muito antigas, e que poderia ser um exemplo de um cliente que poderia chegar ao pé de vocês, não é? Sim. Neste caso. Isto na parte da criatividade, não é? Seria bastante interessante e ao mesmo tempo reciclar aquilo que já existe, ou seja, transformar. Estamos a aproveitar de um upcycling, não é? Transformar aquilo que já existe em algo novo e de design, que é o que vocês fazem também. Tentamos, sim. Como é que funciona o processo de transformação deste plástico reciclado? Quais são as principais etapas? Então, começa pela recolha dos plásticos. E a maior parte dos plásticos que nós usamos vêm de pontos de recolha que nós temos aqui na nossa zona, de escolas, comércio, empresas, e depois também... É a comunidade. Sim, é sempre a comunidade. O plástico reciclado. Sim, aqui na nossa zona é assim. Depois também os nossos parceiros e clientes também são nossos parceiros e continuam a recolher plástico para nós. E depois também que os nossos vizinhos, não é? A nossa comunidade. Portanto, as fábricas, as creches, os restaurantes. Sim, os cabeleireiros. O cabeleireiro é um grande fornecedor de material para nós, porque eles consomem muito, exato, não é? Muitos produtos. Lavandarias também.
E depois a comunidade, que eu acho que também é muito importante, não é? Os nossos vizinhos que vêm quase diariamente trazer-nos os plásticos, os resíduos deles, não é? E muitas vezes se juntam também e recolhem aqui, recolhem acolá, depois vêm com o plástico todo para nos trazer aqui. Acho que é engraçado. E quais é que são as etapas dessa transformação? Pronto. Então, depois de recolhido, o plástico é triado por tipos e cores. E depois disso é preparado para a lavagem, porque nós temos que tirar os rótulos, temos que o cortar, que é para ele poder ser lavado, não é? Depois de lavado, ele é triturado e depois de triturado, consoante o produto que for para fazer, ele é ou prensado, não é? Vai à nossa prensa para fazer as placas, ou então ele é injetado em moldes na nossa injetora. E depois disso damos o acabamento final e está. Mas pode ser qualquer tipo de plástico? Não. Nós temos algumas restrições, não só porque as nossas máquinas não são adequadas a todos os tipos de plástico, depois também há plásticos que são tóxicos e que não são próprios para trabalhar com este tipo de máquinas, não é? Tem que ser outro tipo de reciclagem. E depois também porque nós importamos muito, não é? É um ponto muito importante para nós o aspecto e o acabamento das peças, e nem todos os plásticos conseguem dar o acabamento e o aspecto que nós queremos. Por isso nós usamos... Pois também depende, as cores também, isso é importante, não é? Para chegar Sim. a uma determinada cor. Sim, e mesmo no aspecto, por exemplo, nós temos muito... Temos os nossos... Tem o aspecto do nosso material, não é? Tem assim um padrão fluido, diferente. Mas que as cores não se misturam muito. Isto tem a ver com o tipo de plástico que nós usamos, porque se nós formos usar outro tipo de plástico, ele já se vai misturar muito mais, não vai dar esse aspecto Não que vai nós dar esse pretendemos. aspecto. É preciso também ter essa atenção, Sim. não é? De escolher bem Sim, o plástico, que também não é fácil, não é? sim, mas nós, por exemplo, fácil. nós pedimos, e as pessoas aqui já sabem o tipo de plástico que nós usamos. Por exemplo, se eu quiser fazer uma peça em branco, como esta mesa que temos aqui ao pé de nós, que tipo de plástico é que vai ser necessário? Então, primeiro é mesmo o tipo de plástico que nós usamos, que é, normalmente, o que mais usamos é o polietileno de alta densidade, que é encontrado em embalagens de detergentes, embalagens de produtos de higiene pessoal e também em tampinhas. Eles estão marcados no Mas tem que fundo ser, por exemplo, para ser branco tem que ser branco. branco. Sim. Embora este tenha alguns lives Sim, só que de preto e aqui eu até posso explicar-lhe o que é que leva aqui ao certo. Que eu conheço bem todo o plástico que está aqui. Mas isto é branco, que se vê aqui. Temos transparente, sim, que é o que dá este quase um 3D, não sei. Isto aqui é plástico de cabeleireira, porque são plásticos que vêm com o rótulo impresso, sim, e portanto está aqui, nota-se bem. Sim, sim, que giro, exatamente, o pormenor. E depois preto. Muito bem. E as etapas como é que funcionam? Portanto, primeiro selecionada, depois vai, como disse, para lavar. Vamos falar desta mesa em específico? Vamos falar, já que estamos a falar desta mesa. Então, o plástico é triturado, é separado por cores. Separado, limpo. Lavado, depois é triturado, nós trituramos sempre por cores também, depois fazemos a mistura. Neste caso, não é, para esta mesa são feitas 3 placas, 3 ou 4, agora são 4, design, não é? Sim, 4 placas, e nós fazemos a nossa fórmula, não é? Que leva X de branco, X de transparente, X... É segredo. É segredo. Toda a gente fazia, não é? Não é segredo, mas são as nossas fórmulas, não é? Depois X de plástico da cabeleireira, que é assim que nós chamamos. Exatamente. Este plástico que vem com os rótulos. Tem essas características, sim, não é? E X de preto e cinzento, não é? De uma misturinha. E depois disso ele vai ao forno, à prensa, onde vai ser moldado através do calor, não é? Vai baixando o seu volume e depois é prensado. Depois disso é trabalhado não é, no formato que nós desejamos. Neste caso, esta mesa. E conseguem, estava-me a falar há pouco, conseguem utilizar qualquer tipo de plástico? Estava a dizer que não. Não. Qual é o tipo de plástico que não conseguem utilizar? Assim, que não conseguimos mesmo, PVCs,
porque são plásticos que são tóxicos e que não são próprios para trabalhar. Impressionante. Eu pensava que o plástico que era tudo igual, mas Não, afinal de não. contas, Aliás, os plásticos são todos diferentes, não é? PET, que nós encontramos em garrafas de água, em embalagens de. por exemplo, o plástico das garrafas de água. Nós não reciclamos, mas esses plásticos são altamente reciclados pela indústria. Nós não reciclamos porque não é o aspecto, O aspecto é transparente normalmente, não é? Portanto, mas não vai ficar transparente. Não vai ficar. O aspecto não é uma coisa que nos interesse. ok. E também, como é um plástico que é muito reciclado, não vale a pena nós estarmos a atuar com esse plástico. O que nós Qual é mais que é o usamos plástico mais apelativo para nós para vocês? Sim. é o polietileno de alta densidade, que é este plástico que vem das Polietileno. etileno Polietileno. de alta densidade, De alta que é o densidade. plástico que encontramos em embalagens de produtos de higiene pessoal, detergentes detergentes também. e tampinhas. Isso é o plástico que nós mais usamos e é aquele que nos parece que tem um resultado mais interessante. Qual é que é a escala de impacto ambiental positiva gerada pela empresa até agora? Então, em números, Em números. nós reciclamos desde que estamos em Portugal, porque também antes de Portugal era uma reciclagem mais pequena, se bem que agora também não é uma reciclagem enorme, mas desde que estamos cá reciclamos cerca de 700 kg de plástico, que pronto, assim à primeira vista pode não parecer muito, mas 700 são... quilos de plástico Sim. no último ano, Não, desde que estamos, desde 2021. desde 2021. Sim, isto pode parecer pouco, mas na verdade não é, são 700 kg de plástico que muitas vezes 700 foram quilos de desviados. plástico é muito, até porque o plástico, como toda a gente sabe, é leve, não é? Em termos de, o plástico Sim. vazio é leve, portanto 700 quilos é um número bastante Não é, considerável. mas para nós o que é importante é que são 700 quilos que muitas vezes foram desviados dos aterros, não é? Exatamente. Isso parece-nos que é a parte mais importante. Para além disso, nós dinamizamos 23 workshops de reciclagem. São workshops onde nós sensibilizamos os participantes para a importância da reciclagem e de cuidarmos do meio ambiente. Isso impactou diretamente mais de 500 pessoas. E o que eu acho importante aqui é que não foram só essas 500 pessoas, porque à partida, e nós acreditamos, que essas pessoas depois vão espalhar a mensagem, não é? Pelas suas famílias, Claro. pelos seus amigos e pela sua comunidade. Por isso o efeito, não é? O Lá está, impacto é será publicidade maior. de boca em boca que é mais importante. Sim, não é? e este trabalho, né, de perceberem como é que funciona a reciclagem, depois eles vão chegar a casa e vão contar aos pais. Exato. E vão obrigar à partida, não é? Vão mudar os hábitos, vão querer reciclar Sem em dúvida, casa sem se ainda não dúvida. reciclam. É, sem dúvida. O processo de reciclagem do plástico requer muita energia ou uso de recursos naturais? Não, a reciclagem em si, não é? A reciclagem convencional já requer muito menos energia e muitos menos recursos, não é? Do que a produção de plásticos virgens. Normal. No nosso caso específico, ainda menos, porque nós reciclamos a baixas temperaturas. Portanto, usamos temperaturas baixas, logo consumimos menos energia, não é? Isto dá para ver nas nossas peças, isto de se ver todos os pormenores, mostra que nós usamos temperaturas Exato. muito baixas. E para além disso, toda a energia que nós precisamos neste momento, para a produção que nós temos atualmente, é fornecida por painéis solares que nós temos instalados. Portanto, aqui na fábrica, não é? Na nossa oficina, Na sim. vossa oficina e no vosso ateliê têm painéis solares. Sim. Fantástico. E como é que garantem que tudo isto é realmente sustentável? É através desses pequenos gestos? Sim, baixando as temperaturas, não é? Para não gastarmos muita energia. As vossas embalagens, por exemplo, quando enviam para os clientes, vendem online? Vendemos online, sim. E vendemos também temos pontos de venda. De venda. As nossas embalagens dos nossos produtos são todas, e eu até... Aqui, por exemplo. Sim, esse é um caso mais diferente, mas o resto das nossas embalagens são feitas em cartão que nós recolhemos aqui na nossa zona e que reutilizamos. Damos-lhe uma nova roupagem mas no fundo é plástico, cartão reutilizado.
Em termos de durabilidade, como é que os vossos produtos se comparam aos feitos de materiais não reciclados? Então, as principais características do plástico são a versatilidade, a durabilidade e a resistência. Se nós conseguirmos pegar nestas características, não é, e aplicá-las a produtos que já são pensados para durar, nós conseguimos aumentar o tempo de vida útil destes produtos, não é? E depois, para além disso, o que nós fazemos, e é uma grande preocupação nossa, é quando estamos a criar um novo produto, nós queremos sim responder a necessidades práticas e funcionais, mas nós também queremos que eles criem ligações com quem os vai deter e com quem vai usufruir deles. Com quem vai usufruir? Sim, porque nós acreditamos que só desta forma, não é, criando ligações entre as pessoas e os objetos, só assim nós vamos contrariar esta cultura do imediato, esta cultura do descartável em que vivemos. E além disso, os vossos produtos também são 100% recicláveis, não é? São 100% recicláveis quando nos são entregues a nós. Isso é muito importante. Pois, porque imaginemos, daqui a uns anos, a Oia Plast, imagina que há um cliente que vos pediu uma determinada quantidade de produto, não é? E que desenvolveu um determinado produto para ele. Daqui a não sei quantos anos vai pegar nesse produto, porque já não se usa aquele design, e pode vir à Oia Plast, não é? E voltarmos... E transformar esses produtos antigos em novos produtos com novo design, por exemplo. Sim, a nossa ideia, não é, que os produtos durem uma vida, não é? E que permaneçam, que as pessoas queiram mantê-los na vida delas durante muito tempo, mas se der o caso as pessoas já não os quererem mais, nós temos um sistema de recolha, não é? O nosso sistema de take-back, em que recolhemos os nossos produtos para que eles possam ser ou recuperados ou novamente transformados em novas peças. Em novas peças. Em termos de... apesar de reciclável, muitos plásticos acabam novamente em aterros e nos oceanos. Como é que garantem que os vossos produtos não têm este fim? Bem, no fundo, foi exatamente isto que eu estava a dizer, não é? Nós trabalhamos para que as pessoas queiram manter os nossos produtos durante muito tempo na vida delas. E também o nosso público é um público que também já está muito mais sensibilizado para esta causa, não é? Mas nós temos este sistema de take-back, sistema de recolha, exatamente para nós conseguirmos essa oportunidade, não é? Sim, para evitar já que exatamente, e para conseguirmos manter o nosso ciclo fechado, não é? Muito interessante. Há quem critique que a reciclagem de plástico pode dar às empresas uma justificação green, uma justificação verde, para continuarem a produzir mais plástico. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, que isto é muito complexo, mas, assim, na minha opinião, a reciclagem é super importante, não é? Mas não é a solução e nós temos mesmo que começar a repensar os nossos atos. O que eu acho é que nós temos que pôr um travão na produção de plástico virgem, principalmente no plástico que é destinado a embalagens e a produtos Nós estamos a falar de de uso plástico, único. mas, por exemplo, na indústria têxtil é o mesmo problema. Sim, isto no fundo está... Eu soube há pouco tempo que uma das minhas convidadas me deu este indicativo. Se as empresas parassem de produzir têxtil neste momento, nós tínhamos roupa para nos vestir no mundo inteiro até 100 anos. Pois, é porque isto não é só sobre plásticos, é sobre o nosso estilo de vida, não é? Os nossos padrões de consumo. A sustentabilidade está em tudo, não é? Tudo o que fazemos, em todos os nossos hábitos, em todas as nossas atitudes. Sim, não é? sim, porque nós não podemos, é isso, também agora o plástico, dizemos, não queremos mais... Do consumo e do descartável, não é? Para nós tudo é descartável, não é? Não é só nas matérias-primas, é com as pessoas também. Também há esse culto, infelizmente. Mas sim, estamos a viver uma fase que não é nada interessante. Sim, no que nós temos mesmo que repensar não é os nossos padrões de consumo, não é? Porque a nós não nos interessa, e acho que nem é... E é o que temos vindo a assistir um bocadinho, mas acho que não é por aí o caminho, não é? Nós não podemos, por aí simplesmente, substituir o plástico.
Porque estas substituições que nós estamos a fazer, muitas vezes têm uma pegada ambiental muito Exatamente, maior, e não é? ainda se torna mais tóxico, não é? Exatamente. Daí para dizer que há tipos de plástico que são altamente tóxicos. Eu não... Sim, são para este tipo de produção, não é? Mas, por exemplo, Sim. o PVC pode ser reciclado na indústria de reciclagem convencional, não é? Agora, para nós, não, é impensável reciclar esse material. Mas é que há quem diga, inclusivamente, que há plásticos que são nocivos para a saúde também. Por exemplo, em termos alimentares, Sim. também não é Sim, fácil. eu acho que o que é importante é nós também começarmos a perceber o que é necessário, o que é que não é, e quando é necessário, temos que inovar nos materiais, não é? Começar a fazer, tem que haver mais pesquisa, mais investigação sobre os materiais. Sem dúvida. E mais regras também, não Sim, é? sim, Pelo menos para quem produz. mais restrições, sim, sem dúvida. Exatamente. Os vossos produtos são acessíveis a diferentes níveis de consumidores ou o custo da sustentabilidade ainda é um grande obstáculo? É assim, Portanto, qualquer pessoa pode comprar os vossos produtos, os valores são... Não, eu acho que os preços que nós praticamos são reflexo de todo o nosso processo de produção. E a Raquel está aqui e já tivemos a falar, não é, que todo este processo é muito manual, não é? Desde a separação do plástico até o cuidado que nós temos com a embalagem, com o embalamento. Então, sendo este um processo manual, um processo em pequena escala, sim, e feito de forma... É mais artesanal. De forma artesanal, eu acho que os nossos preços acabam por ser preços justos, não é? Para produtos que são feitos à mão, não é? Mas são acessíveis aos consumidores. Sim, são acessíveis e que respeitam também o meio ambiente. Perfeito. Há acusações de que o plástico reciclado pode conter microplástico, que era o que eu estava a falar agora no caso da parte alimentar. Sim. Ou outros resíduos tóxicos. Portanto, esta pergunta, neste momento, já nem faz muito sentido, porque já falámos sobre isto, não é? Que como é que garantem a qualidade dos vossos produtos e a segurança? Já me falou há pouco que fazem uma escolha, que não utilizam todo o tipo de plástico, Sim. etc. É assim que garantem a segurança? Sim. Ou existe mais alguma Garantimos nessa parte da triagem, não é? Que temos muito cuidado com os plásticos que usamos, também temos muito cuidado para não misturarmos diferentes tipos de plástico. Depois, as baixas temperaturas não são só para poupar energia, não é? São também para garantir que o plástico não se degrada, não é? E para conseguirmos preservar as propriedades do plástico. E depois nós temos muito cuidado para que as peças saiam acabadas dos moldes, tanto da nossa injetora como da nossa prensa. Porque assim nós estamos a evitar uma parte importante, que é a parte importante que nós não precisamos, não é? Que é a lixagem e o polimento. Por isso as nossas peças, elas saem assim. Já saem... Sim, nós não fazemos mais nada. Com essa textura, não é? Portanto, sim, com este brilho, sim. Nós não polimos, nós não lixamos as peças. Criar mais resíduos. Exatamente. Não é? Exato. Acredita que a reciclagem de plástico, por si só, é suficiente para resolver o problema da poluição ou são necessárias outras medidas, outras mudanças mais estruturais? Sim, aquilo que nós também já falámos, não é? Que a reciclagem é muito importante, mas não é a solução, não é? Nós precisamos de medidas muito mais abrangentes, precisamos de restringir o uso de plástico virgem, não é? Em produtos de uso único. Nós precisamos de fazer pesquisa, investigação e inovar nos materiais e nós acho que precisamos, acima de tudo, mudar os nossos padrões de consumo e os nossos padrões de descarte. Porque nós não podemos continuar a consumir desta forma, porque desenfreadamente. Exatamente, este consumo desenfreado é completamente incompatível com um planeta saudável, não é? E por isso, mesmo que nós consigamos substituir os plásticos por outros materiais, se nós continuarmos a consumir desta forma, nós vamos continuar a esgotar os recursos do planeta, não é? Nós claramente estamos naquela fase que é, o planeta está-nos a chamar a atenção, vocês estão a destruir isto. Portanto, a ideia não é essa, não é? Sim. A ideia é manter aquilo que existe. É nós conseguirmos mudar os nossos comportamentos, alterar os nossos hábitos. É muito importante. Acho que isso é que é o fundamental. Como é que a OIA
Plast pretende expandir ou inovar nos próximos anos? Há novos produtos pensados para o futuro? Então, eu acho que neste momento, e nós somos um pequeno negócio, nós temos que ir andar de forma muito cautelosa e muito devagarinho, porque de facto estamos a viver uma altura assim complexa. Mas pronto, assim como prioridade é nós conseguirmos manter e consolidar as relações, não é, os parceiros que nós já temos, não é, continuando a dar-lhes produtos de qualidade, não é? E continuando a explorar com eles as soluções para aquilo que eles precisam. Depois, claro que nós também queremos... Vocês são uma solução de inovação, não é? Sim, sim. Agora, o que nos interessa a nós é continuarmos não é? a dar resposta que esses nossos clientes precisam. Depois, importa-nos também, claro, crescer, conquistar novos clientes, não é? Porque isso também é a nossa forma de explorar novas técnicas, novos processos e até novas áreas, não é? E talvez lançarmos alguns produtos que as pessoas estão-nos a pedir há muito tempo, produtos novos para o nosso catálogo de linha própria. Sim. E acho que é uma Tem coisa... algum exemplo assim de algum produto novo que vos tenham pedido? Sim, e é uma coisa que nós, à partida, que irá sair este ano, que são candeeiros. Há muito tempo que falamos disso e que foi sempre ficando e esperamos que este ano vai acontecer. Consideram que o vosso modelo de negócio pode ser replicado noutro tipo de setores ou regiões? Sim. Tanto que este nosso projeto também teve como base um outro projeto, um movimento, o movimento Precious Plastic, que criou máquinas de reciclagem em pequena escala, não é? De reciclagem de plástico em pequena escala, e que fornece de forma gratuita os desenhos e as instruções de como fazer essas máquinas. E a mim parece-me muito interessante, principalmente para países onde não há reciclagem, não é, como é o caso de Cabo Verde, e que desta forma, ainda que não é que numa escala pequenina, passa a ser possível reciclar os plásticos. E nós, por exemplo, nós no final de 2023 tivemos em São Tomé e Príncipe a dar formação a um grupo de mulheres na Ilha do Príncipe para tomarem conta e gerirem o primeiro centro de reciclagem de plástico na ilha. E esse é um projeto que mostra como isto é replicável e depois adaptado aos diferentes contextos. Este projeto em São Tomé, na Ilha do Príncipe, o que faz é reciclar os plásticos que são encontrados lá na ilha e transformá-los em produtos que realmente fazem falta no dia-a-dia de lá, não é? Porque há muita coisa, muitos produtos que não chegam lá e que são realmente necessários. Ao mesmo tempo, dá a oportunidade de rendimentos a mulheres. Exatamente. Acho que é muito interessante. Acho um projeto extraordinário. Qual é a parceria que gostaria de fazer que ainda não fez? Temos muitas coisas que nós queremos fazer, muito na área do retalho, por exemplo, não é? De fazer decorações de lojas com o nosso material, que lá fora começamos a ver muito e aqui ainda nem tanto. Sei lá, restauração. Sim. Acho que seria muito interessante. Há muita coisa que... Fica aqui a dica, não é? Para os nossos ouvintes ficarem a saber, quem sabe. Sim. Este podcast já tem surgido aqui muitas parcerias, atenção, porque as pessoas também vão descobrindo estes projetos na área da sustentabilidade e depois surgem ideias e surgem parcerias e é assim que as coisas evoluem, não é? Exatamente. Que mensagem é que gostaria de deixar aos jovens? Eu acho que é importante deixarmos uma mensagem aos jovens. Talvez que nós às vezes pensamos, não é? Sou só eu e o meu gesto não vai fazer a diferença. Mas não é verdade, não é? Todos os gestos podem sim fazer a diferença e estes gestos, quando multiplicados, não é? Quando eu faço o meu amigo tem um outro gesto, quando multiplicados eles acabam por ter impacto, não é? Por isso acho que essa é a mensagem que eu quero deixar e também que nós, ao fazermos pequenas mudanças no nosso dia-a-dia, nós estamos a mandar mensagens para os governos, para as empresas, para as marcas, para a própria sociedade. E essas mensagens mostram o futuro que nós queremos construir. Exatamente. Por isso, sim, que cada um de nós pode fazer a diferença, mesmo com pequenos gestos. Do dia-a-dia. Sim.
não é? Todos juntos, a união faz a força, Sim. não é? E ao governo, que mensagem é que gostaria de deixar ao governo? É essa que tem que estar atentos Igual. também Ou melhor, impor regras. Sim, não é? também. Impor regras que são necessárias. Sim, sim. E estarem atentos àquilo que nós também, àquilo que a sociedade quer. E impor regras também acho que é importante, sim. Exatamente. Tem que Para quem partir. produz, principalmente. Exatamente. E já agora, qual é a mensagem para o nosso podcast? Para o meu podcast, neste caso? Bem, dar os parabéns, não é, primeiro, Obrigada. pela iniciativa e agradecer também por este projeto, por esta primeira temporada, por nos ter mostrado projetos, pessoas e ideias que são inspiradoras. E depois esperar que venha a segunda e venha a terceira temporada para mostrar aquilo que se faz cá em Portugal, não é? E agradecer por nos ter Obrigada. convidado para fazer parte desta Para primeira. mim foi um gosto, adorei conhecer a vossa empresa, é realmente um projeto extraordinário, Obrigada. inovador, necessário e de muita criatividade e com muita solidariedade também, não é? Que é daí que vem o início deste projeto, não é? Sim. Muitas felicidades. Obrigada. Tenho a certeza que vai ser um sucesso, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Tenho essa visão e até breve. Até e breve. obrigada, Isabel. Obrigada, Raquel. Obrigada. Sun. Change your mind. Change the world. Sun.